Olá, uma boa noite a todos que estão sintonizados neste momento aqui pelo nosso canal Instituto Kardecista da Bahia. Estamos reiniciando um novo período, trazendo aqui a mensagem da esperança. Mensagem essa para as reflexões do Evangelho desta noite, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do grande Chico Xavier. Muita paz no momento onde você estiver, na hora em que você acessar esse vídeo. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Estamos iniciando um novo período, saudando janeiro de 2024. Vamos orar para que possamos entrar em integração total com os mentores espirituais que orientam este planeta, que fazem parte da grande comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros, que vem à frente desse trabalho sob a permissão divina para nos conduzir ao processo da perfeição, do amor, da bondade e da misericórdia. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, para que esse novo período de sucessão das coisas seja bem aproveitado por cada um de nós que estamos ainda encarnados aqui neste planeta sob a sua orientação. A mensagem da noite está numa das obras de Chico Xavier e Emmanuel, cujo título é Capacete da Esperança. Então, esse capacete da esperança significa os dias de construções saudáveis que cada um de nós estamos colocando a serviço nesse grande momento em nossa vida e, com certeza, contribuindo para a evolução da humanidade. Vou trazer aqui esta mensagem a qual estamos grafada aqui para esse momento, para que as nossas reflexões sejam pertinentes ao conhecimento ao qual estamos buscando nesse instante, através dessas reflexões. Que o Mestre amado e amigo de todas as horas nos auxilie, nos iluminando a consciência para que continuemos firmes nos propósitos da vida para o qual todos nós fomos criados. O título da mensagem é Capacete da Esperança. E Emmanuel pega um texto de Paulo com suas orientações às igrejas que foram formadas naquele período. E em todo local onde havia as igrejas, as pessoas o buscavam, para que ele, como um profundo conhecedor, mergulhado nos ensinamentos do Mestre, o grande doutor da lei mosaica, pudesse orientar as criaturas nas dúvidas que eles tinham, quando se proceder, como se comportar diante dos companheiros e companheiras que estavam aderindo à proposta de Jesus. E nessa mensagem, Emmanuel nos traz, pegando a mensagem que Paulo envia aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8. Um povo escolhido também para aquele momento, melhor dizendo, que se fez escolher para aderir ao cristianismo. E Paulo vos envia o seguinte conselho: tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Que tenham por capacete a esperança da salvação, que é a esperança da perfeição, a esperança à qual todos nós estamos vinculados, pois essa esperança fazendo parte da nossa trajetória espiritual. E Emmanuel, dissertando sobre esse texto, nos diz que o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Esperar a vida futura, os ensinamentos do Mestre trazido pelo Evangelho, nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a vida futura. E Allan Kardec, juntamente com a equipe espiritual, nos alerta que se não houvesse a vida futura, os ensinamentos do Mestre não teriam sentido em nossa vida de espíritos em processo de evolução. E o capacete é a defesa da cabeça. Onde é que está a cabeça? O centro do universo do espírito no corpo físico encarnado é a sede da manifestação do pensamento.
E ele nos diz que Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, senão o capacete. Então, quando nós falamos no capacete, nós percebemos, lembramos que ele reveste toda a cabeça, onde está situado o cérebro, pelo qual nós, espíritos, utilizamos a inteligência para a manifestação aqui no plano das manifestações materiais. E quando o cérebro não está adequado, não está harmonizado, o ser continua com a sua inteligência, mas não consegue expressar-se, trazendo assim uma dificuldade de expressão para o mundo real, a qual nós estamos vinculados nesse instante, que é o mundo dos encarnados. Então, ele concorda e afirma que Paulo escolheu com grande sabedoria o capacete, porque outras texturas feitas no cérebro não iriam ter a adequada contribuição para que nós, espíritos, possamos cuidar do nosso emocional, do nosso mental, da nossa capacidade de inteligência, como seres inteligentes que somos, voltados para a proposta divina, que é o desenvolvimento de nossas potencialidades. Seguindo no texto, o irmão Emmanuel nos diz que se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Então, ele fala do desânimo, dos ataques de cólera, da violência, como nós vemos atualmente na nossa sociedade, de raciocínios desequilibrados, das ações dos indivíduos ou de nós próprios em momentos de invigilância, podemos cometer. Então, em muitas ocasiões, ele diz que sofre o assédio do desânimo, da falta de coragem, de perseverança e de disciplina nos bons propósitos. Então, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Então, a nossa luta, o nosso esforço pelo bem, por quê? Porque o bem é divino. O que nós chamamos de mal é fruto ainda da nossa ignorância, é fruto das ações de espíritos medianos, onde todos nós nos encontramos, espiando e provando ainda. Mas o bem eterno é divino, e todos nós somos dotados dessa grande capacidade da prática, da vivência, da distribuição, do esclarecimento, da divulgação do bem. Allan Kardec, juntamente com a equipe espiritual, já nos orienta que o mal é a ausência do bem. Então, onde o bem ainda não impera, onde o bem ainda não foi implantado pelos seres humanos em processo de evolução, como nós nos encontramos, o mal pode se estabelecer, porque aí haverá ignorância, haverá sombras, haverá trevas, e o indivíduo não busca o conhecimento necessário para que nós possamos nos libertar das paixões desenfreadas que ainda sofrem e atacam a sociedade de um modo geral. Então, o desânimo nunca faça parte da nossa vida, porque quem desanima já perdeu parte da batalha, diz Joana de Ângeles. É necessário que nós estejamos sempre animados, lembrando da afirmativa do Mestre e da energia que ele nos passa, quando ele disse que ele veio para que todos nós tenhamos vida, vida plena e abundante, em todos os sentidos falando. Vida espiritual, vida material, vida social, vida mental, emocional, porque somos seres espirituais dotados de diversas capacidades que contribuem para a nossa evolução espiritual. E esse sentimento não pode ser atacado. Porque quando o sentimento de perseverança e de vitória começa a ser atacado no indivíduo, ele se esmorece, ele perde as forças para contribuir com a batalha, para vencer o próprio hábito de estar parado no processo evolutivo. Então, é o processo pelo qual alguns espíritos passam. Nós jamais retornaremos a ser o que éramos antes, simples e ignorantes. Nós apenas podemos estacionar em determinado momento pelas nossas necessidades, pela nossa falta de coragem. Mas temos ferramentas necessárias para que busquemos colocar a serviço essa força poderosa que nos anima, que nos impulsiona sempre para o bem.
Então, o estudo de hoje está pautado no capacete da esperança. Próximo item que Emmanuel comenta na obra para as nossas reflexões desta noite, 1º de janeiro de 2024, com muita esperança, muita paz e muita fé. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Então, as forças contrárias ao Evangelho Salvador, muitas vezes, elas se encontram no nosso próprio íntimo. Espíritos ainda milenares, vinculados às propostas ainda do desconhecimento, quando nós estamos buscando a luz do Evangelho, o esforço e a perseverança se fazem necessárias para que nós não fiquemos anestesiados, sem coragem de limpar o porão emocional, o porão mental, da poeira, das incertezas do passado. Precisamos ter coragem de mexer, movimentar e depois organizar, e tudo voltará ao seu estado normal. Estado de limpeza. Alguns orientadores nos dizem que são milênios de sombras, milênios de trevas e alguns minutos de luz. Então, essas luzes que nós estamos recebendo agora, através do Evangelho de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a luz clareia nosso mental, a poeira vem à tona. É como se nós fôssemos fazer uma limpeza numa casa. E a nossa casa mental é essa casa que nós precisamos cuidar com muita propriedade. Porque na construção física, quando nós vamos bulir no porão, tem de tudo. Tem teias, tem caravelas, tem todos aqueles que possam incomodar, os insetos, a poeira, o mosquito, e a coragem para saber que vamos mexer e depois tudo se organizará limpo, suave, em perfeitas condições de moradia. Então, não é diferente com o nosso espiritual. E o nosso espiritual, só nós é que podemos mexer. Através da nossa vontade, através do nosso querer. O medicamento se encontra conosco, que é o Evangelho. Quando nós vamos tomar esse medicamento? Em doses homeopáticas, para que as transformações necessárias em nosso íntimo possam ir ocorrendo paulatinamente, constantemente, sem parada, cada dia buscando sermos melhores do que no dia anterior. E no dia seguinte, ser melhor do que no dia de hoje. E assim o processo educativo está acontecendo em nossa existência. Por isso, as reflexões desse primeiro dia para a esperança. Que a esperança é o sentimento que nunca morre. A esperança é a bem-aventurança maior, que faz com que o espírito possa alçar voos maiores na busca da sua destinação, que é a perfeição e a felicidade. O próximo tópico que Emmanuel nos traz através da psicografia de Chico é dizendo que a exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispensando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Por isso que Paulo, encaminhando aos Tessalonicenses, ele aconselha: usem o capacete da esperança. Não percam a fé em momento algum, porque com a fé, como já dizia o mestre, continua dizendo, ela é capaz de nós removermos qualquer montanha que surja no nosso caminho. Então, Emmanuel nos traz nas palavras dizendo que a exigência de todos, que as exigências são muitas, a indiferença de alguns que procuram cristalizar aquela energia do discípulo, dizendo que ele não vai a lugar algum, que ele não pode, que ele não tem condições. E muitas vezes o indivíduo ouve, acredita naquele que estão falando, e ele pode realmente estacionar. Porque o ânimo está fraco. E quando colocamos na cabeça o capacete que protege os ouvidos, protege as manifestações espirituais negativas de encarnados e desencarnados através da prece, nós podemos ir muito mais além. Então, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais de renovação. Ele passa a não crer em si mesmo, como se fosse inútil, não tivesse forças para avançar. E lembremos do grande exemplo que eu gosto sempre de trazer, quando aquela multidão seguia Jesus pelo caminho afora.
já altas horas da manhã, próximo ao meio-dia, e os discípulos convidam o mestre e diz: Mestre, a multidão nos segue, e esse povo está distante das suas casas. O que irão comer? O que irão beber? E o mestre pergunta: que tendes aí na mochila de vocês? E um mete a mão na sua capanga e diz: Mestre, eu tenho 2 peixes. E o outro diz: eu tenho 3 pães. E Jesus diz: dai-me aqui. Então eles oferecem o pouco que têm, que estavam animados, estavam esperançosos, para que o mestre pudesse fazer a maior parte. E acontece a grande multiplicação dos pães e dos peixes. E conta-nos o Evangelho que a multidão que o seguia se alimentou, satisfazendo-se do alimento espiritual e do alimento material, e que ainda sobrou bastante, que ele pede que recolham, para evitar o que? O desperdício. Porque o desperdício da alimentação de hoje pode ser a causa da nossa falta no futuro, porque a toda ação corresponde uma reação. E todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, os quais as leis divinas estão cerceando, estão acompanhando, estão alimentando através do ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Então, o efeito volta para aquele que a praticou. Se forem bons as causas, ótimo, os efeitos também serão. Mas se não forem, infelizmente, não serão bons e nós vamos ter que arcar com as responsabilidades que nos pertencem, e não significa castigo divino. Então, a exigência de muitos, muitas vezes, desanima o trabalhador, aqueles que estão começando. Mas lembremos que Jesus resolveu contar com cada um de nós, no patamar em que nós nos encontramos, na condição em que possamos oferecer uma migalha. Porque o trabalho maior compete a Ele, que é o mestre orientador desse planeta, o modelo e guia da humanidade. Então, prossigamos com o texto do nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico. E aí ele nos aconselha dizendo: contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. O mal é transitório, porque à medida que nós vamos iluminando as nossas consciências, nós vamos tomando cuidado para que não pratiquemos atos que sejam contrários às leis, porque tem consequência, e essas consequências virão primeiramente para cada um de nós. Então, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, porque todos nós espíritos somos potencialidades de Deus. Nós já somos completos. Nós temos a bondade, o perdão, a justiça, o amor em germes, em sementes. O labor, o trabalho, o desenvolvimento é que vão fazer com que essas potencialidades possam crescer. E a partir daí nós seremos bem-aventurados, como diz o grande Messias no monte. Bem-aventurados os aflitos, porque todos os aflitos serão consolados. Após as aflições, vem a pacificação. E nós estamos caminhando para a construção de um mundo melhor nessa nova era que se aproxima. 2024 está chegando, está nascendo. Significa dizer que Deus, a misericórdia, está nos dando novas oportunidades para que nós possamos aproveitar o tempo, que não para nunca, no entanto, nunca envelhece. E nós é que precisamos aproveitar as oportunidades que esta encarnação está nos oferecendo para a prática do bem, para a semente do bem, que está latente no íntimo de cada um de nós. Quando nós rogamos a Deus algo, Ele nos diz: você já possui. Precisa trabalhar para desenvolver paciência, tolerância, compreensão, amor, perdão. Nós já possuímos todas essas qualidades. Deus não vai nos construindo ao longo dos tempos, já nos criou dotado de todas elas para que nós possamos ter certeza e esperança que nenhuma das ovelhas que a Jesus, Deus, confiou se perderá. Significa dizer que todos nós vamos evoluir e nos tornarmos espíritos perfeitos,
sábios, inteligentes e amorosos. Continuemos com o nosso irmão Emmanuel. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos termos. Então, esperar o fortalecimento daquele que está se sentindo abatido, cansado, que acha que não tem coragem, que não pode. Outros podem lhe impulsionar, lhe animando, colocando no seu estado mental que todos somos capazes, que a nossa vontade, a chave é o querer. Querer é o grande poder, e poder é o querer necessário para que nós possamos viabilizar todas as propostas divinas nesta encarnação para conosco. Então, aquele que planta, aquele que semeia, ele tem esperança que aquela semente vai brotar, vai germinar, os frutos virão e vão alimentar as criaturas. As flores vão perfumar o ambiente. Então, isso é esperança, é certeza, é Deus agindo em toda a obra da natureza e conosco, espíritos, seres inteligentes, não é diferente. Olhai os lírios do campo, diz o Evangelho, os pássaros do céu, eles não plantam, não guardam nos celeiros, como nós fazemos, mas, no entanto, não morrem de sede nem de fome. Quem os alimenta? A lei divina, a misericórdia, a natureza. Então, tenhamos essa certeza que nós também estamos nesse processo espiritual de educação. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Alegria e coragem dos tristes, dos caídos, eles também vão se levantar. Lembremos que muitos se acercaram de Jesus de Nazaré, do Messias de Cafarnaum, e pediam a ele: mestre, eu quero ver, eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero ficar livre da obsessão, da possessão. E o mestre perguntava: tu crês, meu filho? Tu crês, minha filha, que eu possa te auxiliar? E a resposta era: sim, mestre, se tu queres, eu creio. Então foi a tua fé que te curou. Foi o teu esforço perseverante que fez com que você vislumbrasse dias melhores no seu íntimo, construindo assim, através da esperança, dias melhores no planeta Terra. Então, aguardemos a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa que aqueles que cultivam as flores. Conta com as revelações que sabe que vai vir perfume, vai vir beleza no jardim, e aqueles ramos nus de ontem, hoje se revestem de folhas e flores. Então é assim que a natureza age para conosco e nós, não esqueçamos, fazemos parte da natureza, porque a natureza é divina em cada um de nós. É imperioso reconhecer, todavia, termina Emmanuel nesse texto, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, pois agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Então, é imperioso reconhecer a serenidade do cristão, dos seguidores do Cristo, dos seguidores de Nazaré, aquele Senhor que se fez seguidor do mundo inteiro, que hoje nós sabemos que faz parte da grande comunidade de espíritos que já alcançaram a iluminação espiritual, que já alcançaram o reino de Deus no seu íntimo, porque foram também criados assim como nós, simples e ignorantes, e vieram em nome da lei, em nome de Deus, para conduzir nós, moradores do planeta Terra. Então, nunca representam uma atitude inoperante, porque por agir e melhorar continuadamente, melhoram pessoas, melhoram as coisas, melhoram situações em todas as particularidades do caminho. É o que é a serenidade do cristão. Nós, cristãos, precisamos ter serenidade em todos os ensinamentos que ele nos deixa. Eu e o Pai somos um, sintonizado com o Pai, Criador e mantenedor da vida, e veio para cumprir uma missão enviada pelo Pai. Então, essa sintonia perfeita que fez com que ele declarasse que o mesmo propósito dele é o propósito de Deus aqui na Terra, para com todos nós. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora,
Então, Paulo não falou de touca, não falou de lenço, não falou de torso na cabeça. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção ou traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Paulo também não falou em chapéu. Falou em capacete. Por quê? Porém, a indumentária de luta, esforço e defensiva. Então, quando se coloca um capacete, é uma indumentária para se defender do esforço que vai fazer para defender algo, para lutar e conseguir, porque o capacete protege, ilumina e alcança os objetivos para os quais a inteligência existe em cada um de nós, seres inteligentes do universo. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Jesus teve a oportunidade de declarar para nós: o Pai trabalha, e eu também trabalho, e o Pai trabalha até hoje. O Pai trabalha incessantemente, criando mundos e seres a todos os momentos, como afirma a mentora Joana de Ângelo. E ele nos diz aqui que o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, onde? Em si mesmo. Primeiro, nós precisamos combater o mal que ainda existe no íntimo de cada um de nós. Não dispõe de tempo para cogitar de si mesmo, e sim para semear. O exemplo dos primeiros cristãos que saíram a semear, fundaram a Casa do Caminho e começaram a atender as criaturas mais necessitadas. Nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Não para, Jesus não tira férias do planeta. Vigilante a todas as criaturas, como ele anuncia no sermão, as ovelhas que o Pai a ele confiou. Jamais deixaremos de evoluir, porque essa é a meta divina para com todos nós. E ele veio para nos auxiliar nessa evolução espiritual. Finalizando, ele nos diz: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Esperança, esperança, esperança. Não esperar de braços cruzados, mas um espiritizar, um esperantar. Trabalhar esperando as modificações necessárias que precisam acontecer. Resguardemos-nos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem, porque o bem é divino, o bem é eterno. Então, essa é a mensagem de Emmanuel para esta noite, para esta manhã, para este dia, para este ano que se inicia. Sejamos novos nesse novo período. E aqui trouxe uma mensagem da mentora Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, concluindo as nossas reflexões deste momento. Nunca percas a esperança. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. É a misericórdia divina, é a providência divina. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Então, perder a esperança jamais. A esperança, como diz o ditado, permanece para sempre, nunca morre. Porque a esperança é um atributo do espírito. E esse atributo está em nossa própria consciência.
Então, desejamos a todos que nesse novo período que se inicia, nós possamos colocar esperança em tudo que nós fazemos, coragem, determinação, confiando nos orientadores e mentores espirituais que nos auxiliam em todas as nossas atividades, em todas as nossas tarefas. Muita paz, sejamos felizes em todos os períodos. Que esse período que se inicia, sejamos bons dentro dele e, com certeza, a esperança vai nos devolver os frutos que nós semearmos nessa nova era que está se iniciando no planeta Terra. Que o Mestre Jesus nos abençoe e muita paz a todos nós, trazendo aqui um vídeo para que nós possamos encerrar esse momento com a oração do grande Francisco de Assis, o povorelo de Assis, o seguidor animado do Cristo Jesus de Nazaré. Ouçamos onde quer que estejamos nesse instante, com os ouvidos de ouvir. Muita paz, Jesus conosco sempre.